Com a gente hoje é a classificação, tá aí a festa aí dos jogadores do Palmeiras, o Everton aí com a torcida, e a gente está aqui com o André Kfouri, com o Leonardo Bertozzi, também com o Vitor Birner e o Eugênio Leal, para falar da classificação palmeirense. Vitor Birner, hoje não foi aquele jogo com a característica do primeiro, no primeiro um Palmeiras que amassou ali no primeiro tempo, hoje teve dificuldades, inclusive o primeiro tempo virou com vantagem do River Plate, mas no segundo as coisas começaram a se acertar e o Palmeiras sai com a classificação. Tudo bem, Birner? Tudo bem, William. Boa noite a você, Léo, André, Eugênio, ao Jean, que vai entrar com a gente ali. Também estará conosco daqui a pouco. Boa noite aos fãs do esporte. Olhando ambos os jogos, a classificação foi mais do que merecida. Porque, como você disse, no jogo de ida, um baile do Palmeiras no primeiro tempo, um jogo, para mim, equilibrado, apesar do River pressionar um pouco no segundo tempo. E hoje um jogo laica, que para mim teve muito a ver com a maneira como o Palmeiras reagiu após tomar um gol num erro de marcação. A gente vai dissecar isso aqui ao longo da partida. O Palmeiras emocionalmente sentiu a partida. O Palmeiras joga mais bola do que jogou no segundo jogo no Allianz contra o River Plate, o jogo de hoje. O River, dos jogos que eu vi do River, e eu dei uma olhada ultimamente em alguns jogos do River na Libertadores, alguma coisa do Campeonato Argentino, essa foi a melhor atuação do River. Se o Palmeiras sentiu, o River também positivamente, mas nem assim o River teve qualidade. E a gente fala do acerto na finalização, do último passe, para conseguir derrotar o Palmeiras, pelo menos por um gol de vantagem e levar para os pênaltis. O Palmeiras é muito mais time que o River Plate. Acho que se esse jogo tivesse acontecido num torneio de pontos corridos, o Palmeiras atropelaria o River Plate, mas o jogo de caráter diferente teve pesos que as emoções explicam muito mais do que aquilo que os times podem produzir, e a vaga ficou com o melhor time. Eles e dois atacantes, eram apenas 3 homens no meio de campo, então numericamente estava em inferioridade. Já no segundo tempo do jogo passado, quando ele tira o zagueiro, coloca o Quinteiro, ele já equilibra o meio de campo, o River cresce e ganha. Hoje ele vai para o jogo com 5 no meio de campo, ele, Gadiardo. E o Palmeiras mantém os mesmos 4 da semana passada. Então é um início de primeiro tempo com sustos. Com só um atacante, mas um atacante que jogou muito bem, especialmente no primeiro tempo, Salas. No segundo tempo também teve boas participações. E com essa superioridade no meio, o River complica a vida do Palmeiras, mesmo jogando no Allianz. Sai na frente, com muita qualidade na batida daquela falta do Quinteiro. O Quinteiro é um jogador que fisicamente tem dificuldades, mas no plano técnico é impressionante. E dá um susto. Aí que o Palmeiras consegue um gol no início do segundo tempo que acalma um pouco. E se não sai aquele gol do Vitor Roque, que é o gol salvador, a coisa poderia ir para outro lado. E ali, para mim, há um erro de bola parada, porque é um rebote de um escanteio, né? O escanteio mal batido pelo Andrés, do outro lado vai para o Piquerez, ele cruza de novo. E aí havia 2 jogadores do Palmeiras livres na segunda trave. Não só o Vitor Roque, que faz o gol no rebote, uma cabeçada dele própria, como também o Aníbal Moreno. Então faltou ali a defesa do River saber se posicionar, como já tinha errado no gol do Gustavo Gomes semana passada, lá no Monumental de Nunes. Então acho que essas atenções a bolas aéreas e um elenco do Palmeiras que permitiu ao Abel mexer, mantendo qualidade e alternando o jogo, né? Porque quando ele coloca o Facundo é uma característica diferente e exatamente a característica explorada no lance do pênalti. Isso tudo foi decisivo para o Palmeiras sair merecedor da classificação, sim, mas acho que 3 gols de vantagem foi um excesso. O último gol, brilhante gol do Flaco Lopes, já é uma consequência do que estava acontecendo no jogo ali. O River já estava completamente desfocado da partida. Vem com a gente no YouTube também, Linha de Passe no YouTube, você participa, o pessoal já no chat aqui, no intervalo eu vou ler o nome do pessoal aqui, também os comentários sobre o jogo. Daqui a pouco tem Jean Oddi, direto do Allianz Parque, também participando do Linha de Passe com a gente. André Kfouri, dessa vez o Galhardo estava mais esperto, né? E proporcionou, talvez, no primeiro tempo para o Abel, o que o Abel proporcionou para o Galhardo lá na Argentina, né? Mas no final prevaleceu o Palmeiras. Boa noite, William. Boa noite, amigos. Não com tanta intensidade, né? O começo do Palmeiras lá na Argentina na semana passada foi muito melhor do que o começo do River aqui na noite de hoje, mas de fato a produção do que a gente viu, né? Dessa superioridade ofensiva foi a mesma. E o Galhardo, a meu ver, eu disse isso na semana passada, no intervalo do jogo, deixava uma imagem que não é compatível com a carreira dele como treinador. O time dele sofreu o que sofreu no primeiro tempo em Buenos Aires, não era normal, por melhor que o Palmeiras tenha se apresentado. E aí, sem querer
também dar ao Galhardo nenhum tipo de elogio que ele não mereça, porque a mexida que ele faz no time, muito bem explicada pelo Eugênio agora há pouco, é uma coisa simples, né? É uma escolha de uma ideia que tem como objetivo ganhar o meio-campo. E o River consegue fazer isso e dominar o jogo. O que eu achei importante foi o Palmeiras ter conseguido superar uma situação desagradável dentro de casa quando se vê perdendo o jogo, porque não era o que ele imaginava, obviamente. Mesmo assim, o 0-1 não era um resultado catastrófico, mas poderia ser o início de um descontrole que podia levar o Palmeiras a uma situação muito pior em termos de placar e, consequentemente, em termos de classificação ou não. E como o Palmeiras vem jogando muito bem nas últimas semanas, com qualquer escalação, mas especialmente com aquilo que se considera a melhor força que o Palmeiras tem, o fato de passar por uma situação adversa, perdendo o jogo hoje, e voltar do intervalo com a capacidade de empatar e se colocar numa condição de vencer, para mim é um passo à frente. Não só a classificação, porque isso era o que todo mundo esperava. Não acho que não acho que tenham sido favas contadas e não embora. Eu talvez nem ache que a diferença de 3-1 marca o que foi o confronto em termos de carimbo. Acho que foi um pouco além. Mas assim, o Palmeiras hoje superou um momento difícil em que outras equipes brasileiras, nas mesmas condições, se perderam, se desorganizaram, botaram a perder uma possibilidade de classificação. Não foi o que o Palmeiras fez, ao contrário. Ele teve melhor desempenho, a cabeça do Palmeiras em campo funcionou melhor do que a cabeça do River Plate. E em termos daquilo que o River poderia fazer, eu acho que hoje, embora a gente tenha visto aí no final do jogo um ambiente de insatisfação com relação à arbitragem, até indignação, eventualmente até um pouco mais, algum exagero, acho que o River fez o que podia. Encontrou uma equipe que é superior a ela e, assim, de uma maneira bem clara, o Palmeiras avança como a gente imaginava que aconteceria. O Jean Oddi já está com a gente, vou acioná-lo lá no Allianz Parque, falou da arbitragem, né? Daqui a pouco a gente vai discutir bastante arbitragem, porque o River está reclamando aí de um pênalti, que existiu, que foi pênalti, pois é, foi pênalti, né? Pelo menos a minha opinião, depois eu vou ouvir vocês também, mas foi pênalti. E é bom olhar o lado do Palmeiras também com relação à arbitragem, que a gente vai discutir daqui a pouco, porque, de novo, vários momentos, várias faltas não marcadas, várias situações ali, bem dúbias e algumas até bem claras, onde o Palmeiras em alguns lances ali foi prejudicado, mas o Palmeiras está classificado, enfim, só que a classificação do Palmeiras não pode necessariamente mascarar que a arbitragem foi bem fraquinha, claro. Bem fraquinha, poderia ter atrapalhado. Mais que fraca, né? Exatamente. Foi uma arbitragem danosa ao jogo. Perfeito. O jogo poderia ter se descontrolado completamente no aspecto disciplinar, por falta de critério, má posição em campo. Erro até de cartão. E decorrente disso, né? Ele pega um cartão para fazer uma anotação, dá a entender que o jogador foi expulso, assim, todo confuso o árbitro do jogo de hoje. Exatamente. E é uma dessas situações, desculpa te interromper, que você vai chamar o Jean, que assim, eu condeno quando se começa a reclamar da escolha de um árbitro por uma determinada partida, porque nada do que se diga vai fazer com que a atuação dele melhore. Ao contrário, é mais pressão, etc. Mas... Que coisa, né? Que coisa. Jean Oddi, antes da gente falar mais de arbitragem, que a gente vai ter que falar sim, mas essa dupla, hein, Jean? Que coisa. Toda hora a gente tem que falar dessa dupla porque ela tá brilhando. Foi o destaque do confronto, Jean. A gente pode até falar de um outro jogador. Acho que o Andrés foi melhor no primeiro jogo. Nesse jogo, concordo contigo, você estava falando durante a transmissão, um pouco ausente da partida, mas Vitor Roque e Flaco Lopes, né, cara? O Vitor Roque faz um gol, o Flaco faz 2, já tinha feito um lá, dado assistência também, enfim. A dupla deu uma carimbada aí bacana nessa classificação aí do Palmeiras. Tem a assinatura dos dois, né, Jean? Tudo bem? Pois é, para variar, William. Tudo bem? Boa noite para você, para os companheiros.
É isso, né? Eles fizeram juntos 15 gols em 9 jogos e desses 9 jogos, em 2 deles, eles jogaram poucos minutos. Então é impressionante mesmo que a dupla tá fazendo. Agora, eu acho que a gente tem elogiado muito o Palmeiras pelas atuações, pelo volume de jogo, pela quantidade de chances que cria, pelo jogo até plástico, né? Ao contrário do que muita gente imaginava quando a gente falava de Palmeiras nos seus melhores momentos. Ali muitas vezes era um time muito mais pragmático, um time muito mais objetivo do que qualquer outra coisa. E não, o Palmeiras vinha jogando muito bem. Hoje eu não achei que tecnicamente o Palmeiras fez um grande jogo, fez uma grande também para dar o bote se fosse necessário. Então assim, acho que o Gallardo foi muito bem, o River fez uma grande partida com seus grandes jogadores, dificultou muito a vida do Palmeiras, que, repito, perto do que vinha jogando nas últimas partidas, acho que não dá para comparar o nível do jogo. Agora, é um jogo diferente, é um jogo completamente emocional, é um jogo tenso, e aí a gente volta a elogiar aquilo que a gente já cansou de elogiar desse Palmeiras do Abel Ferreira, né? Que é a facilidade, ou se não facilidade, a capacidade para se livrar de momentos difíceis quando está em desvantagem, quando a coisa está tensa. E eu achava que no segundo tempo também, não é que o Palmeiras fez um grande segundo tempo, houve ali, mesmo depois do empate, um momento em que o River estava chegando mais perto do gol, o Everton faz uma grande defesa naquela finalização do Borja. Então não foi um jogo fácil, foi um jogo bastante complicado do ponto de vista também emocional, não só pela qualidade do adversário, e mais uma vez o Palmeiras conseguiu sair. Acho que antes de fazer o segundo gol, o Palmeiras já tinha melhorado, quer dizer, então tinha conseguido se organizar e sair de uma situação que não era uma situação simples. E tanto o Palmeiras tem essa qualidade, especialmente depois que o Abel Ferreira assumiu, que desde que este treinador chegou ao Palmeiras, é bom a gente destacar esse número, em 6 Libertadores ele chegou a 5 semifinais. É um negócio impressionante, é um negócio completamente anormal, incomum, é uma marca... Porque aqui a gente tem aquela tendência, muitas vezes, de olhar apenas para os títulos. Foi campeão, é ótimo; não foi campeão, é uma porcaria. E não dá para dizer isso. Quer dizer, eu acho que a constatação de que uma equipe em 6 Libertadores chega a 5 semifinais é a constatação de que é um trabalho muito bem feito. E isso envolve não só o treinador, evidentemente, acho que o clube de uma maneira geral, que agora tem inclusive um elenco muito forte, como a gente viu, né? As substituições foram importantes também para que o Palmeiras conseguisse se recuperar e até vencer o jogo por um placar que eu concordo com o Eugênio, foi até um placar generoso demais para que o Palmeiras apresentou. Mas vai agora para mais uma semifinal de Libertadores e com um time muito forte, com uma capacidade de criar, que talvez hoje não tenha sido totalmente mostrada, mas é um candidato sério a chegar à final, é um candidato sério também ao título da Libertadores, amigos. Então, Bertozzi, chega a essa semifinal, é daqui a um mês, sim, né, a semifinal, mas independentemente do adversário, seja a LDU, seja São Paulo, o Palmeiras chega, acho que com mais favoritismo contra um pouquinho menos de favoritismo, mas ainda assim favorito em cima dos dois, né? Porque a gente tem que respeitar um clássico, então a gente vai falar sobre isso aqui. Mas chega provavelmente, de novo, daqui a um mês, mas no melhor momento do Palmeiras na temporada, que ainda não alcançou o teto não, hein, Bertozzi? Ainda pode mais. Verdade, William. Bom, boa noite companheiros, boa noite, fã de esportes. Acho que, sem querer ser redundante o que os companheiros já disseram, né? Primeira coisa, reforçar esse número que o Jean trouxe das 6 semifinais, das 5 semifinais em 6 anos, porque isso realmente é uma coisa absurda. Que às vezes, assim, você precisa torturar os números para eles falarem o que você quer, né? Nesse caso, os números estão muito claros aí na sua frente, não há como você discutir com esses números. E você pode até falar, o Palmeiras não ganhava um jogo em casa de mata-mata desde 2022. Desde as oitavas com o Cerro Porteño, em 22, o Palmeiras não ganhava um jogo em casa. Teve empate com o Atlético depois de ganhar fora, empate com o Atlético, vitória nos pênaltis, teve aqueles empates porque o jogo já estava decidido, né? Com o Pereira, com o Universitário, teve eliminação com o Atlético Paranaense, eliminação com o Boca, então teve um monte de jogo, um monte de empate aí nesses jogos, e agora o Palmeiras volta a vencer um jogo em casa de mata-mata num momento super importante, né? E numa situação desafiadora, porque acho que a gente falou aqui semana passada o que pode transformar esse confronto e por que a gente tem que respeitar muito o perigo desse confronto. Porque pode acontecer um gol prematuro. E, de fato,
foi o que aconteceu e mudou a cara do confronto. Mas o Palmeiras mostrou maturidade, sobretudo capacidade de organização e confiança nos seus meios, né? Confiança em ter um time melhor e construir a reação da maneira que foi. Tem que olhar, sim, com confiança, porque ele é melhor que a LDU e ele é melhor que o São Paulo, mas, de um lado, Palmeiras e São Paulo, cara, clássico em semifinal, as coisas se nivelam, sim, o favoritismo ele é muito relativo e a LDU tem um fator que a gente conhece, sabe qual é e que também nivela, e além da LDU ser um time com muito jogador acostumado à decisão, com muito jogador acostumado a esse tipo de jogo, com um técnico brasileiro que tem se dado muito bem contra os brasileiros esse ano. Então, assim, eu acho que não tem nenhum palmeirense que vai chegar à semifinal e falar, opa, tranquilo, quem vier a gente vai passar por cima. Até porque não é muito nem da característica do palmeirense em geral achar isso, né? Sim. Mas vai com confiança, né? Com confiança. Eu acho que com confiança porque... ele tem que ir mesmo, porque se a gente volta algumas semanas, meses no tempo, volta para o pós-Corinthians, pós-eliminação, faixas na porta faixas ali na porta da academia, faixas na porta do Allianz, né? Abel Pardal, sei lá o quê, e Leila isso, e fora todo mundo, né? Desculpa, Léo, certas verdades, né, apresentadas definitivamente. O Palmeiras não ganha os chamados jogos grandes e o Palmeiras tem o pior ataque da era Abel Ferreira. Hoje ele ganhou um jogo enorme, fazendo 3 gols. Mas isso muda, tem um ponto claro de virada, que é o jogo de ida com o Universitário. Onde, pela primeira vez, ele coloca a formação da dupla. A dupla. E o Roque. Porque antes isso tudo era verdade. Na verdade, ele virou um jogo em que o time vinha jogando mal contra o Ceará, quando eles entram no segundo tempo. Logo depois da Copa do Brasil. 12, 13 minutos do segundo tempo. E ali a coisa... Mas é que quando explode... O mar abriu. E tem, assim, explode no jogo do Universitário. Eu acho que é um aprendizado que as situações foram colocando para ele. Claro. Porque eu lembro de nós mesmos discutindo aqui a saída do Vitor Roque no jogo com o Corinthians, falando, gente, ninguém entendeu, né? Por quê? Por que ele não colocou os dois juntos já naquele jogo, quando tudo favorecia que ele o fizesse, né? E depois, quando ele fez, acho que o encaixe entre os dois hoje é perfeito. O Palmeiras hoje tem, para os saudosos das duplas de ataque, isso é uma delícia de ver, né? Sim. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, afirmou nesta quarta-feira que a proposta de renovação de contrato a Abel Ferreira é para um vínculo de 2 anos e sem multa rescisória para nenhuma das partes. O treinador havia pedido a Leila para não ter uma multa para que ele pudesse sair caso não ganhasse títulos em uma temporada. A presidente aguarda a assinatura do novo vínculo e acredita na permanência do comandante. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, afirmou nesta quarta-feira que a proposta de renovação de contrato a Abel Ferreira é para um vínculo de 2 anos e sem multa rescisória para nenhuma das partes. O treinador havia pedido a Leila para não ter uma multa para que ele pudesse sair caso não ganhasse títulos em uma temporada. A presidente aguarda a assinatura do novo vínculo e acredita na permanência do comandante. Mesmo com o vice-campeonato do Campeonato Paulista e a eliminação para o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil, Leila bancou Abel Ferreira e demonstrou apoio ao elenco. Eu banquei os atletas. O Abel, eu acredito no nosso trabalho. Estou diariamente no CT, conheço jogadores, comissão técnica, sei o que está sendo feito. Não posso entrar das redes sociais. Eu banco porque eu sei o que está sendo feito e vai continuar dessa forma, disse. O Palmeiras mudou bastante o elenco, tem que ter tempo, paciência, porque sei o trabalho que está sendo desenvolvido. E essa performance é satisfatória e vai continuar, aconteça o que acontecer, finalizou. O Palmeiras está na semifinal da Conmebol Libertadores. O Verdão venceu o River Plate por 3-1 de virada nesta quarta-feira e eliminou o time argentino. Com a desvantagem no placar, o River saiu para o jogo e abriu o placar logo aos 7 minutos com Salas. O Palmeiras, por sua vez, teve dificuldades após o gol sofrido e foi para o intervalo perdendo. Na etapa final, o gol de Vitor Roque aos 5 minutos tranquilizou a equipe, que passou a comandar as melhores ações e conseguiu propor seu jogo. Aos 41 minutos, Facundo Torres foi derrubado dentro da área e Flaco Lopes converteu a penalidade. O argentino ainda teve tempo de fazer mais um e, dessa vez, um golaço. O atacante recebeu de costas para o zagueiro, tirou de letra e soltou uma pancada. A bola desviou antes de entrar no ângulo de Armani. Foi o gol para fazer o Allianz Parque comemorar mais uma classificação para a semifinal da Libertadores. A vantagem do Palmeiras no confronto durou apenas 7 minutos.
Após uma cobrança de falta de Quintero, Salas se antecipou à defesa na primeira trave, subiu bonito para cabecear com força e fazer o gol. O Palmeiras tentou uma resposta rápida, mas parou em Armani. Aos 12 minutos, Andréas Pereira cobrou escanteio na segunda trave e Murilo cabeceou para baixo e o goleiro fez ótima defesa. Depois disso, o Verdão ficou mais com a bola, mas teve muita dificuldade para entrar na defesa argentina. Já nos acréscimos, o River teve a grande chance de fazer o segundo com Castanho, que ficou cara a cara com o Everton, tentou o drible e foi desarmado pelo goleiro. O Palmeiras não deixou a angústia tomar conta do time e da torcida e logo aos 5 minutos empatou. Piquerez fez um cruzamento na esquerda na medida para Vitor Roque, que cabeceou e Armani defendeu. O rebote sobrou no pé do atacante, que colocou para o gol. O Verdão teve outras oportunidades depois, mas logo o River equilibrou a partida e também foi agudo, com o Everton fazendo boas defesas. Aos 41 minutos, porém, o lance que deixou o Palmeiras uma mão na vaga. Facundo Torres foi lançado no ataque, invadiu a área e sofreu o pênalti. Na cobrança, Flaco Lopes converteu e fez o Allianz Parque explodir. Aos 46 minutos, ele ainda teve tempo de fazer mais um golaço para fechar o placar.